Paz do Eterno a todos. Mais uma vez estamos aqui, nesse dia debaixo da graça e misericórdia do Senhor, para falarmos mais um pouco a respeito do nosso credo. Estamos aqui para louvar, bendizer e glorificar o nome do nosso Deus. Bom, vamos lá. Estamos aqui, esta manhã, vamos estar usando essa versão da Bíblia do Pescador. Vamos estar usando esse livro Credo, como eu sempre gosto de frisar. Esse livro é o Credo de todas as Assembleias de Deus. Eu sempre gosto de frisar, independente de quaisquer que seja a convenção, esse é o Credo das Assembleias de Deus. Vamos estar usando hoje essa teologia sistemática atual exaustiva, tá legal? Para nós nos pegarmos melhor. Vamos estar também usando esse texto, esse livro aqui, para ficar melhor a nossa compreensão. Dentre outras Bíblias, como nós também vamos precisar usar hoje, palavra-chave. Bom, hoje nós vamos comentar a respeito do nosso quinto credo, que é um credo que está se perdendo a sua essência, parece estar se perdendo a sua essência nos dias atuais pelos quais nós estamos vivendo. Oriundo daquilo que nós podemos olhar e percebermos e vermos a respeito do que está acontecendo nos dias atuais. Nós estamos passando pelos dias os quais nós estamos percebendo uma deusificação dos homens. Os homens, eles estão assumindo ou dando-se um título de semideus. Hoje em dia as pessoas se consideram semideuses. Elas se consideram pessoas acima de outras pessoas. Elas estão até acreditando que pecado deixou de ser pecado. As pessoas hoje, elas tratam o pecado como uma doença que precisa ser tratada pelo psicólogo. Existem pastores que querem tratar pecados num psicólogo, no divã, para a pessoa sentar lá e falar aquilo que ela sente, como apenas a expressar aquilo que ela sente fosse o suficiente para mudar a história da sua vida. Outras pessoas, elas permitem que seu pecado caiam no esquecimento, podíamos dizer assim, no mar do esquecimento, porque o tempo passa e algumas pessoas pensam que o passar do tempo perdoa o pecado. Isso não é o que acontece biblicamente falando, não é o que acontece teologicamente falando, não é o que acontece eclesiasticamente falando. Mas estamos vivendo por um período, o século XXI. O século XXI ele tem nos trazido algumas aberrações. O século XXI tem nos feito perceber que existe homens e mulheres que estão deixando se levar pelo seu próprio ego, pelo seu próprio desejo, e são capazes de afirmar que a igreja evangélica ela é moldada pelos seus desejos, moldada pelo seu querer, pela sua vontade. E nós sabemos que não é bem assim. Se nós queremos sermos homens de Deus e mulheres de Deus, homens e mulheres cristãs, nós precisamos entender que o homem precisa reconhecer que ele é pecador, que a sua natureza é pecadora e que pecado que não vem acompanhado de arrependimento gera inferno. Porque antes de nós entrarmos na pecaminosidade do homem, eu gostaria de falar que o pecado em si não condena ninguém. O pecado em si não condena ninguém ao lago de fogo. Não, o pecado não condena ninguém ao lago de fogo. Porque se o pecado condenasse alguém ao lago de fogo, seria uma contra-regra, seria um absurdo dizer que obra não salva, mas obra condena, porque pecado é fruto de obra. Então o pecado em si ele não condena. O que é condenar? O que condena o homem não é o pecado. O que condena o homem é ele não aceitar a graça de Deus sobre a sua vida. E que graça é essa? É a transformação do Evangelho. Então, desde o momento em que eu permito que o Evangelho entre na minha vida e transforme a minha vida, o pecado deixou de ser pecado, porque eles foram perdoados pelo sangue do Cordeiro, eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, não é o pecado que vai me condenar, é eu não reconhecer a graça de Cristo, é eu não permitir que o Evangelho seja um Evangelho transformador. Então, por que muitas das vezes
as pessoas, pelo tempo que nós estamos vivendo, pela época que nós estamos vivendo, porque muitas vezes as pessoas, elas simplesmente não têm uma transformação de vida, porque pessoas vivem dentro do evangelho dias e dias e dias e dias, meses e anos, algumas pessoas décadas, e nunca tiveram transformação de vida. O que era ladrão continua roubando, o que era defraudador continua defraudando, o que era mentiroso continua mentindo, o que era prostituto continua se prostituindo, o que era fofoqueiro continua fofocando, o que era contendeiro continua contendendo. E sabe o que é pior hoje em dia? O que é pior que acontece no evangelho hoje em dia são as pessoas, é a forma que nós apresentamos o evangelho para as pessoas. Hoje, de uma maneira, digamos assim, na Baixada Fluminense, na igreja que eu pastoreio, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Jardim Palmares, Velho Cassiano 740. Nesse bairro onde eu pastorei uma igreja, é um bairro que a gente vê as pessoas evangelizadas da seguinte forma: aceita Cristo. Primeiro que o homem não pode aceitar Cristo. O homem não tem essa condição, essa capacidade de aceitar Cristo. Não, o homem não aceita Cristo. Quem aceita nós é Cristo. O homem, ele reconhece Cristo como Salvador, ele reconhece a soberania, ele deixa ser dominado pela soberania de Deus. Porque a Bíblia vai dizer lá, primeiro, buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas você serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus? Buscar o reino de Deus não é viver o melhor da terra, não é comer o melhor da terra. Buscar o reino de Deus é buscar o domínio de Deus. Reino é domínio. Quando eu busco um reino sobre a minha vida, eu estou buscando o domínio de alguém sobre a minha vida. Então, buscar o reino de Deus é buscar o domínio de Deus sobre a sua vida. Bom, vamos lá. O que acontece? As pessoas pregam no bairro onde eu dirijo essa igreja pela misericórdia do Senhor, Assembleia de Deus, a ADMO, Assembleia de Irmãos das Oliveiras. Existem várias outras igrejas e todas elas conduzem ao caminho da salvação, basta as pessoas quererem e entender a verdade. As pessoas pregam assim: aceita Jesus. Aceita Jesus, que Jesus tem uma obra na sua vida. Aceita Jesus, que Jesus precisa te usar. Aceita Jesus porque você precisa dar lugar. Deus tem uma obra na tua vida e Deus quer fazer algo profundo na sua vida. Aí as pessoas reconhecem Cristo como Salvador e adentram pela igreja com a seguinte coisa na cabeça: eu preciso entrar para a igreja porque Jesus precisa de mim. Eu preciso entrar para a igreja porque ela tem um bando de crente há 30, 40 anos, tem um monte de pessoa, há um monte de tempo, elas não conseguiram fazer nada, então eu preciso entrar para fazer alguma coisa. As pessoas não reconhecem Cristo como Salvador hoje, não é porque elas precisam reconhecer o seu estado de pecador. Elas reconhecem Cristo como Salvador, não é porque elas precisam buscar o domínio, esse reino, buscar primeiro o reino do Senhor, buscar o domínio de Deus sobre elas. Não, elas entram para a igreja porque tem um Deus fraco, porque tem um Deus dependente, porque tem um Deus carente de pessoas para fazerem a sua obra, para fazerem a sua vontade. Aí elas já entram na igreja, elas entram hoje, amanhã batizam, passam pelas águas, depois da manhã já são diáconos, presbíteros, evangelistas, quando se não pastores. Aí pessoas com 2, 3 anos de evangelho, dizendo-se pastores, dizendo pessoas do círculo de oração, na mesa do círculo de oração, pessoas que ainda nem foram libertas, pessoas que ainda nem têm convicção, não sabem nem por que são cristãs. Se você perguntar para essas pessoas por que elas são cristãs, não sabem nem dizer porque ela é cristã. Pessoas que ficam atrás de pastores, estrelas, pastores de mídia, que começam a falar um monte de asneira e aquilo faz bem ao seu ego, faz bem ao seu coração, ela aceita aquilo como verdade, vão para dentro das igrejas pregar a discórdia, vão para dentro das igrejas pregar a separação, pregar o ódio, pregar o rancor. Então presta atenção no que eu estou falando. Eu vou fazer esse vídeo e já vou fazer outro para falar sobre a pecaminosidade do homem. O que acontece? A igreja do Senhor precisa tomar uma posição. Que posição que a igreja do Senhor precisa tomar? É que o homem, primeiro, ele precisa ser evangelizado. Segundo, ele precisa submeter à soberania de Deus, ou seja, o domínio de Deus sobre a vida dele. Terceiro, depois de ele ser evangelizado, submeter à soberania de Deus, ele precisa ser discipulado. Ele precisa ser discipulado, aprender o que é o evangelho, aprender o que é a vida evangélica. Depois de discipulado, ele precisa batizar, descer as águas. Depois que descer as águas, ele é uma nova criatura. Se batismo é a morte de um velho homem, o nascimento de um novo homem representa isso, então o que representa o batismo nas águas? É alguém que nasceu de novo. Você já viu uma criança nascer do ventre da mãe e sair andando? Já viu uma criança nascer do ventre da mãe e preparar comida para a mãe? Você já viu uma criança nascer e dar banho nos outros? E ensinar os outros? Não, ela precisa primeiro aprender a andar, falar, ela precisa aceitar os cuidados dos pais, até chegar ao ponto de conseguir se cuidar.
Então, a igreja do Senhor precisa voltar a esses critérios. Primeiro, o evangelismo. Segundo, ensinar que as pessoas precisam reconhecer que são pecadoras. E elas não precisam se tornar cristãs não porque Deus tem obra na vida delas. Elas precisam tornar-se cristãs para ter os seus pecados lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Elas precisam tornar-se cristão não é porque Deus quer usá-las sobre qualquer coisa, não é que Deus quer atribuí-las de alguns atributos, de alguns dons, para que esses dons sejam manifestos em prol do reino de Deus. Não. Precisamos pregar que as pessoas precisam reconhecer Cristo como Salvador, para reconhecer que são pecadoras, que estão destituídas do reino de Deus, que estão destituídas do domínio de Deus. E depois disso, essas pessoas serem discipuladas, depois serem discipuladas, descer as águas, aprender uma nova conduta de vida. Evangelho é transformação. Deixe-se transformar por esse evangelho. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.